no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Nós estamos fazendo o estudo das igrejas da Ásia. Hoje nós vamos estudar a terceira igreja da Ásia, que é a igreja de Pérgamo. Estudamos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Estudamos a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna. E agora vamos estudar a terceira igreja, que é a igreja de Éfeso. E quando nós estudamos as igrejas da Ásia, é para que a igreja de hoje se espelhe nos defeitos e nas qualidades daquela igreja, de todas elas, para ver se nós estamos andando corretamente na doutrina do Senhor. É por isso a importância de nós estudarmos as 7 igrejas da Ásia. Muitas igrejas hoje nem pregam sobre isso, porque eles estão fora da doutrina. Porque se pregarem sobre as 7 igrejas da Ásia, vão estar pregando contra elas mesmas. Mas nós, como estamos com a nossa igreja, andando andando na doutrina correta de Jesus, nós podemos pregar e ainda podemos nos corrigir naquilo que nós estamos errando. Amém? Então, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 a 17, está escrito assim. Se você quiser acompanhar o estudo dessa igreja, deixa a Bíblia aberta nesse texto. Está escrito assim, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, irmãos? Irmãos, a gente começou o estudo da igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja, e os irmãos que não puderam acompanhar a pregação da primeira e da segunda igreja, pode estar entrando no YouTube da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi. Então você pode estar entrando lá no YouTube, Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, e você vai estar lá acompanhando o estudo da primeira igreja e da segunda igreja. E quando nós estudamos a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, lá o Senhor advertiu aquele povo que eles deveriam voltar às primeiras obras. Quando nós estudamos a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna, lá o Senhor Jesus disse para aquele povo assim, ó: não importa se o povo romano tirou tudo de vocês, não importa se o Império Romano deixou vocês pobres, tirou tudo de vocês por causa da fé, não desistam da fé de vocês. Não importa as perseguições, não importa as prisões, não importa as mortes, não desistam da sua fé. Essa foi a mensagem de Jesus para a segunda igreja,
que foi a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. E o Senhor Jesus hoje na igreja de Pérgamo, Ele tem uma mensagem importante para nós. Ele fala assim para nós: olha, não abandonem o estudo da doutrina. Não abandonem o estudo da palavra de Deus. Não abandone a doutrina do Senhor para seguir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Essa é a mensagem de Jesus na igreja de Pérgamo. Não abandone a doutrina. Não abandone a palavra de Deus. Não se acomode para que você não sirva a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Essa é a palavra que o Senhor Jesus vem exortar na igreja que nós vamos estudar hoje. E as igrejas da Ásia, elas foram escritas porque na época dos apóstolos, todos os apóstolos já tinham morrido. Todos eles foram matados, mortos como mártires, por causa da fé em Jesus Cristo. E o único apóstolo que tinha sobrevivido era o apóstolo João. E o apóstolo João já estava velhinho. E para que o Império Romano acabasse com a religião cristã, que não é uma religião, mas sim, nós somos servos do Senhor, nós não seguimos uma religião, nós somos servos de Jesus Cristo. Para que os imperadores romanos acabassem com os seguidores de Jesus Cristo, então eles prenderam João. Eles pensaram assim: se nós prender o último apóstolo, nós acabamos com os seguidores de Jesus. E prenderam João na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos era uma colônia penal romana que se encontrava lá na Grécia. E foi lá que o apóstolo João terminou seus últimos dias. Foi o único apóstolo que não morreu de uma morte trágica, mas morreu de velhice. E quando o Império Romano achou que eles iam calar a boca dos apóstolos, que os apóstolos não teriam mais poder sobre os cristãos, sabe o que Jesus fez? Fala para João lá na ilha de Patmos: João, escreve cartas. Eu vou mandar uma carta para cada igreja da Ásia. Eles não vão conseguir calar tua boca, João. Eles não vão conseguir calar a boca dos cristãos. O meu ensino vai continuar. Escreve, João, uma carta para cada igreja da Ásia. E essas igrejas da Ásia, elas se encontravam na Turquia na época. Eram as 7 igrejas que se encontravam na Turquia. E essas igrejas, elas existiam, literalmente. Elas existiam, essas igrejas. E hoje, se nós formos lá na Turquia, nós podemos visitar o que sobrou dessas igrejas. Nós podemos visitar o lugar, podemos visitar os templos quebrados, podemos visitar o que sobrou dessas 7 igrejas da Ásia. Elas se encontram lá na Turquia hoje. Sobrou os escombros, sobrou as pedras. E essas igrejas, além delas existirem na época e o Senhor Jesus mandar escrever 7 cartas, essas igrejas, elas representam a história da igreja cristã. Cada igreja dessa vem representar um tempo da igreja. Cada igreja dessa vem representar um tempo que a igreja cristã passou desde a ressurreição de Jesus até hoje. Então as igrejas da Ásia, ela não tem só um ensino literal, mas ela tem também um ensino histórico. Porque se nós formos ver a história da igreja cristã, nós vamos ver que cada igreja dessa vai se encaixar numa história. Vai se encaixar num tempo da igreja cristã até os dias de hoje. E hoje nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos saber se nós estamos dentro dessa igreja. E o que nós temos que aprender com os cristãos que viviam naquela época lá na cidade de Pérgamo. Vamos ver então o que o Senhor Jesus fala para o apóstolo João. Lendo agora Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 e 13, que está escrito assim, acompanhe comigo na Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve:
Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja cristã, que se encontrava em Pérgamo, estava em uma cidade que Jesus chama de trono de Satanás. Pérgamo era chamada de trono de Satanás porque era uma cidade idólatra, que tinha templos que adoravam 4 falsos deuses: Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas. E também o povo adorava o próprio imperador romano, adorava a imagem do imperador romano. Estas falsas religiões que existiam na época na cidade de Pérgamo ensinavam principalmente que a imoralidade e a devassidão podia ser praticada livremente, sem as pessoas perderem a salvação. Jesus vem exortar esses cristãos da igreja de Pérgamo que não se contaminassem com essas falsas religiões e esses falsos ensinos. Jesus começa escrevendo ao pastor ou presbítero da igreja de Pérgamo que ele era aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, Jesus é o verbo ou a própria palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano. Jesus também diz que conhece as obras dos cristãos e sabe que eles habitam em uma cidade que é trono de Satanás, pois era uma cidade que erguia altares de idolatria a falsos deuses e templos pagãos. Mas por outro lado, Jesus elogia os cristãos de Pérgamo por guardar fielmente o nome dele e não negar a fé no Salvador, mesmo sabendo que Antipas, que provavelmente era um antigo pastor, um antigo presbítero da igreja, e era testemunha fiel do Evangelho, foi morto por sua fé. Pelos livros históricos, sabemos que Antipas foi queimado vivo dentro de um bezerro de latão, e o seu corpo foi aquecido até ficar incandescente. É isso que aconteceu com o pastor da igreja de Pérgamo. Provavelmente seria o pastor, o presbítero de lá. Ou se não era, era um irmão que provavelmente exercia um ministério dentro da igreja. O Senhor Jesus diz que Antipas foi morto entre os cristãos por ordem do imperador, pois o governo romano perseguia cristãos e era o lugar onde Satanás habitava. Irmãos, hoje não é muito diferente. Hoje nós estamos na época do carnaval. E se o Senhor Jesus hoje pudesse falar do nosso país, pudesse falar do Brasil, ele ia dizer que hoje aqui é o trono de Satanás. Ele ia dizer: olha, vocês são fiel testemunha minha, vocês não negam o meu nome num país que é trono de Satanás, num país que adora Satanás. Porque onde existe carnaval, onde existe pessoas que estão nuas, praticamente nuas, onde não existe nem roupa, mas onde existe só uma pintura no corpo, onde existem aqueles carros alegóricos que adoram Satanás, fazem carros alegóricos para adorar Satanás, e levam pessoas a estar atrás daqueles carros alegóricos, adorando a demônios, adorando a tudo aquilo que desagrada a Deus. Hoje o Brasil é trono de Satanás. É por isso que antes do carnaval nós passamos por tantas coisas negativas, por tantos acidentes, por tantas coisas que acontecem no meio da nossa família, que acontecem no meio do nosso trabalho, que acontecem na nossa vida financeira, que acontecem no casamento. Depois do carnaval, tem 3 perguntas
Mamãe te ama. Vovó cuida do meu filho. E papai sumiu. Essas são as 3 perguntas depois do carnaval. É isso que acontece. Mamãe te ama, vovó cuida do meu filho e papai sumiu. É o que vivemos no nosso país hoje, entregue a Satanás, porque o povo brasileiro dá legalidade para Satanás e seus demônios e seus principados entrarem no nosso país e fazer festa na vida das famílias brasileiras. Mas o Senhor Jesus diz aqui: não negues a minha fé, seja um fiel testemunha minha, assim como Antipas foi. Não importa o que está acontecendo lá fora, não se misture com este povo. Aquele povo de Pérgamo adorava Zeus, adorava Dionísio, adorava Asclépio, adorava Atenas. Dentro de alguns desses templos, eles praticavam orgias sexuais dentro do templo. Como que Deus ia se alegrar de uma cidade que fazia esse tipo de coisa? Por isso que o próprio Senhor Jesus diz: vocês moram numa cidade que é trono de Satanás. Irmãos, não importa o lugar onde nós moramos, não importa com quem nós moramos, não importa com quem nós andamos, o que importa é que a gente não se contamine com eles. O que nós não devemos é se contaminar com as más amizades. O que nós temos é que não se contaminar com a corrupção. Não temos que se contaminar com a desonestidade. Não temos que se contaminar com a devassidão, com o pecado, com a orgia, com a prostituição. Temos que amar o nosso próximo, independente do que ele faz, mas não devemos nos contaminar com ele. A partir do momento que aquilo está sendo ruim, nós devemos nos afastar. Porque quando nós chegamos cada vez mais perto do pecado, nós nos afastamos mais de Deus. E para a gente chegar perto de Deus, nós temos que nos afastar do pecado e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É por isso que o Senhor Jesus corrige e fala: vocês são minhas fiéis testemunhas. Vocês honram o meu nome. Vocês são fiéis no meio de uma cidade que é trono de Satanás. Será que hoje, dentro da nossa igreja, nós temos cristãos assim? Que apesar de tudo aquilo que acontece lá fora, apesar de morarmos num país que também é trono de Satanás, que adora o carnaval, será que nós somos separados para Cristo? Será que nós somos fiéis testemunhas do nosso Senhor Jesus? Será que nós vivemos uma vida onde nós não somos contaminados pelo pecado e por aquilo que o mundo oferece para nós? Porque é isso que o Senhor Jesus vem nos corrigir nessa noite. Que nós não devemos nos contaminar com aquilo que está lá fora. Nós não devemos nos contaminar com aqueles que seguem o trono de Satanás, com aqueles que se ajoelham diante do trono de Satanás. E continuando o estudo da terceira igreja da Ásia, a igreja de Pérgamo, vamos ver que o Senhor Jesus continua exortando aos cristãos da igreja de Pérgamo. Lendo agora os versículos 14 e 15, que está escrito assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Vejam bem, irmãos, quem fala essas palavras é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos sempre o Senhor Jesus falar de amor, de misericórdia, de perdão, mas aqui o Senhor Jesus diz que Ele odeia os nicolaítas.
que ele odeia a doutrina dos nicolaítas. Os cristãos da igreja de Pérgamo, durante muito tempo, foram fiéis à fé em Jesus Cristo, mesmo numa cidade que era o trono de Satanás. Mas a fé de alguns cristãos estava sucumbindo, estava esfriando, estavam caindo nas tentações de Satanás, e alguns estavam já seguindo a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, o rei, naquela época, a lançar tropeços diante do antigo povo de Israel, para que comessem dos sacrifícios feitos a falsos deuses e se prostituíssem no pecado da idolatria, trocando a adoração a Deus por servir a outros deuses falsos. E também Jesus disse que outros cristãos lá na igreja de Pérgamo estavam se desviando e seguindo a doutrina dos nicolaítas, a qual Jesus detestava, a qual Jesus odiava. Balaão foi um falso profeta que foi subornado pelo rei Balaque na época para amaldiçoar e fazer o povo de Israel adorar outros ídolos que praticavam a fertilidade e a imoralidade sexual. O povo da igreja de Pérgamo estava seguindo sacerdotes nicolaítas, estavam cometendo o pecado que aconteceu na época de Balaão e de Balaque. O falso profeta Balaão induziu o povo de Israel a pecar, permitindo que comessem comidas sacrificadas a falsos ídolos e se prostituíssem. Os nicolaítas eram uma seita que pregava que os atos da carne não afetavam a pureza da alma, entre outras palavras. Ensinava que não importava que o ser humano fizesse com o seu corpo aquilo que quisesse, o que aumentava a prática dos pecados de imoralidade sexual de quem fazia parte dessa seita dos nicolaítas. Os nicolaítas eram falsos sacerdotes que pregavam junto com a religião a prática da liberdade, a prática da libertinagem, aceitando o pecado dentro da igreja. A igreja de Pérgamo foi exortada severamente por Jesus, porque aceitou praticar o pecado frequentando a igreja, e se conformou em estar na igreja e seguir ao mesmo tempo as coisas do mundo. O que os cristãos da igreja de Pérgamo estavam abandonando as doutrinas e ensinos bíblicos deixados por Jesus, e estavam se contaminando com falsos ensinos e falsas práticas dos falsos deuses e falsas religiões daquela época. Irmãos, vocês estão se identificando com os dias de hoje? Veja, essa carta ela foi escrita nos primeiros 100 anos da igreja cristã. Provavelmente João naquela época tinha 90 e poucos anos. Essa igreja dessa época, essa carta dessa época, que foi escrita pelo apóstolo João nessa época, quando estava começando a igreja cristã. E dentro da igreja de Pérgamo já estava acontecendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Naquela época, a igreja estava seguindo a Bíblia, estavam indo nos templos cristãos e adorando ao mundo ao mesmo tempo. Não seguiam as doutrinas da palavra, mas estavam seguindo as doutrinas de Balaão, de Balaque, dos nicolaítas. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Hoje tem muitas igrejas que se intitulam cristãs, entre aspas, mas tudo pode fazer lá dentro. Eu não vou falar o nome da igreja, mas eu atendi uma cliente que ela falou que era obreira dessa igreja. Ela era obreira desta igreja. E aquela moça que diz que era obreira daquela igreja, ela estava com um vestido tão chamativo e tão aberto que nenhuma pessoa que não conhece Jesus usaria um vestido daquele. E ela falou que era obreira da igreja. Hoje, dentro das igrejas que se dizem cristãs, você vê lá dentro rituais de macumbaria, rituais de feitiçaria. Porque a igreja que manda você colocar uma pulseirinha ungida é coisa de macumba,
É coisa de centro de terreiro. Igreja que manda você andar no Vale do Sal é coisa de macumba, é coisa de centro de terreiro. Igreja que manda você levar o sabão em pó, o ombro ungido para tua casa, que manda você levar o tijolo ungido, que manda você levar o lenço ungido, o cajado ungido, é tudo coisa de macumba, de feitiçaria, coisa de centro de terreiro, é contra a palavra de Deus. Hoje você vê igrejas que se intitulam cristãs, mas dentro dessas igrejas estão levantando altares a Satanás. Mas Jesus ainda é tão misericordioso. Jesus ele ama tanto as pessoas que mesmo dentro dessas igrejas ainda Jesus opera milagres. E mesmo dentro dessas igrejas Jesus salva. Porque tem pessoas lá que têm um bom coração. Tem pessoas lá que são enganados por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos pregadores. Nunca sigam um pastor e um pregador que vai contra a palavra de Deus. Ele vai dar conta do que ele está pregando. Ele vai dar conta do que ele está ensinando. Ele vai dar conta daquilo que está acontecendo dentro da igreja. Irmãos, hoje você olha nos testemunhos de certas igrejas e você não ouve a pessoa dizer, Jesus me salvou. Você ouve a pessoa dizer, Jesus me prosperou. Eu tinha 1.000, hoje eu tenho 2.000. Eu tinha um carro, hoje eu tenho 2 carros. Eu tinha uma casa, hoje eu tenho 3 casas. Parece que dentro dessas igrejas, as pessoas, umas querem ser mais abençoadas que as outras. O testemunho dessas pessoas é, o meu testemunho é maior que o teu. Deus me abençoou mais do que você. Enquanto que a bênção do Senhor é para todos igual. Glória a Deus. Igual. E o maior milagre que o Senhor Jesus podia fazer foi o milagre da salvação. Aleluia. Um milagre da salvação. Deus não é contra nós termos coisas materiais. Deus não é contra a gente ser próspero financeiramente. Mas Deus é contra a gente ir na igreja dele num domingo, ou qualquer dia da semana, ou em qualquer lugar, e ir lá buscar bênçãos, e não buscar a presença de Deus. E não louvar e adorar o nosso Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós louvamos e adoramos o nosso Deus, a bênção material ela é automática na nossa vida. São as bênçãos que nos seguem, não somos nós que seguimos as bênçãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será acrescentado o que vestir, será acrescentado o que beber, será acrescentado o que comer, que é o que o Senhor Jesus fala na palavra dele, mas também será acrescentado as coisas que você precisa, as coisas que você necessita, porque o Senhor Jesus ele faz uma obra completa. Agora, eu como pastor, se eu prometer para vocês que vocês serão abençoados, que vocês terão casas, que vocês terão carro, que vocês terão dinheiro, mas a minha vida não é assim. Que tipo de pastor sou eu que prometo que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, uma vida financeira abençoada, enquanto que eu ando de bicicleta? Eu conheço pastores assim, que pregam na igreja que você vai ficar milionário, mas ele anda de bicicleta. Que Deus é esse que abençoa o povo e não abençoa o pastor? Que Deus é esse que abençoa as pessoas e não abençoa quem prega? A bênção não é para todos? Então se eu falo para vocês que vocês serão abençoados, mas a minha vida não é abençoada, então eu sou um mentiroso no altar. Então eu sou um mentiroso quando eu prego a palavra de Deus. Agora, se eu falo para vocês que mesmo passando dificuldades, que todos os pastores passam, todos, eu duvido um pastor que vai escutar essa pregação e vai dizer que ele não passa por luta, ele não passa por dificuldade, ele não passa por aflição, ele passa. Agora, se eu disser para vocês que Deus me ajuda a vencer todas essas lutas e todas essas aflições, então eu estou falando a verdade. Glória a Deus.
Porque eu sou mais do que vencedor. Todos esses povos dessa igreja passavam por sofrimento. Mas Deus ajudava, Deus abençoava. Alguns até morriam. O pastor daquela igreja, o pastor daquela igreja, irmãos, morreu. Antipas, se não era o pastor, o presbítero daquela igreja, era uma pessoa que assumia ministério na igreja. Ele morreu diante da sua fé. Mas o Senhor Jesus falou o quê? Que Antipas era fiel testemunha dele. E eu creio que hoje Antipas tem todas as sortes de bênçãos, lá onde ele está, lá no paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia! E que nós possamos tomar posse de saber que nós podemos estar numa igreja que ensina a doutrina da palavra de Deus, que segue a doutrina da palavra de Deus, mas que não prega mentira, que não prega inverdade, que não prega sonhos e projetos que não são com todos que acontece, é com alguns da igreja que acontece, porque Deus jamais vai fazer negócio com o cristão. Você não compra a tua bênção, mas a partir do momento que você obedece a Deus, que o maior sacrifício de um cristão é a obediência, não é dízimo, não é oferta, é a obediência o maior sacrifício de um cristão. A partir do momento que você dá o maior sacrifício diante do altar, que é a obediência, automaticamente as bênçãos correm atrás de você. Oh, glória a Deus, aleluia! E receba nessa noite, eu profetizo as bênçãos do Senhor correndo atrás da tua vida. Eu profetizo as bênçãos do Senhor correndo atrás da tua família. Glória a Deus. Eu profetizo as bênçãos do Senhor correndo atrás da tua casa, do teu trabalho, da tua vida financeira. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem colocado diante do altar do Senhor o maior sacrifício, que é a obediência, automaticamente as bênçãos vão correr atrás de você. Amém. É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Mas voltando à pregação, mesmo Jesus exortando nessa carta, que sabia dos pecados imorais que os cristãos de Pérgamo estavam cometendo, que alguns estavam se desviando da igreja, e outros estavam na igreja, mas ao mesmo tempo estavam vivendo uma vida imoral. Olha o que o Senhor Jesus diz nos versículos 16 e 17, que está escrito assim: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus manda o povo da igreja de Pérgamo se arrepender de seus pecados. O nosso Senhor fala ao povo para se arrependerem dos pecados de idolatria, de imoralidade, de pecados sexuais, pois como ele disse no início, ele conhecia as suas obras. Pérgamo era uma igreja liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Pérgamo representa uma igreja que aceita falsas doutrinas e se desviou da palavra de Deus, bem como da doutrina de Jesus e dos apóstolos. Pérgamo representa hoje a apostasia dos últimos tempos, que contaminam muitas igrejas que levam ensinos de Jesus, que não levam os ensinos de Jesus a sério. Isso pode ser visto em igrejas que buscam o crescimento a qualquer preço, sem ter um povo convertido e nascido de novo, e trazem e permitem entrar coisas e costumes do mundo para dentro da igreja. Tem algumas denominações que até se especializaram em imitar centros de terreiro, distribuindo pulseirinhas e objetos ungidos. Atualmente, o pecado tem entrado de forma ideológica em muitas igrejas atuais, ou seja,
Tem coisas que não se consideram mais como santas, desobedecendo os ensinos da doutrina da palavra de Deus. Jesus corrige, exorta e fala principalmente sobre isto ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao presbítero da igreja, para quem foi interessado essa carta. Jesus sabia que os cristãos da igreja não estavam respeitando as doutrinas da palavra de Deus, que os cristãos estavam acomodados na sua fé e estavam aceitando tudo dentro da igreja, servindo mais o mundo do que servindo a Deus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé.